Então, imagina o seguinte, só o aprendizado dela entender na prática a importância de trabalhar a energia já é muito significativo. Ela aprendeu na prática a importância de não deixar as coisas mal paradas emocionalmente, porque isso intoxica a gente. Então, você vê que ela entendeu, ela aprendeu e teve todo um bastidor, ela conta até isso no livro, né? De como foi esse processo de conciliação, as dificuldades de ir, né? A questão de querer abortar a missão, vou falar assim, né? E não ir encontrar o pai e se reconciliar. Então, ela vai colocando isso de uma forma muito desdramatizada, né? E isso era interessante, porque um bastidor legal é que ela não reclamava. E pensa, ela foi foi a professora, num desses anos, que mais estava na sala de aula presente e com N questões que nem ninguém sabia. Então, ela ia dar aula com afta, com dor, com tudo, ela ia lá, dava a aula dela, se sentia super bem dando aula, voltava, e ela não sabia, ninguém sabia disso. E ela não reclamava. Então, imagina o seguinte, imagina eu chegar perto dela e eu reclamar alguma coisa. Então, ela acabou criando um ambiente que era muito difícil você chegar e reclamar, porque ela que estava na pressão, né, vivenciando um processo que ela tinha que estar ali sempre atenta para não piorar o quadro dela. Imagina alguém chegar perto dela e ficar reclamando. Então, isso foi um aprendizado para mim, porque eu falei assim, eu estou reclamando, não posso reclamar aqui, porque sobra para ela, a energia está ali, a gente vai contaminando o ambiente quando a gente reclama. Né? Então, isso foi ficando muito claro para mim. Então, eu sempre me policiava ali no sentido de, poxa, não posso fazer isso porque vou jogar energia negativa aqui no ambiente de ficar reclamando, né? E isso vai onerar mais ela ainda, ela vai ter que gastar mais ali energia para poder limpar o ambiente. Então, a gente naturalmente ia se reeducando quando a gente estava perto dela. Isso era um ponto legal e é um ponto de bastidor. E uma coisa assim que foi, uma outra coisa, né, que foi bem interessante, é que a Bárbara tinha um traço, né, que ela conta no livro isso, né, a questão do orgulho, assim, da arrogância, então ela não gostava de pedir ajuda. Ela foi vendo que o corpo foi precisando, né, ele foi ficando debilitado e ela precisou aprender a pedir ajuda. Isso foi muito rico, e ela relata isso, né, e ela vê quanto que às vezes as pessoas queriam ajudar ela e às vezes ela era impaciente porque ela não queria ajuda, não queria onerar o outro, e aí tinha os incômodos dela. Então, nos bastidores, quando ia fazer um exame, alguma coisa, ela conta uma parte disso no livro, sempre tinha uma reação. E depois que ela entendeu isso, que ela precisava, que ela faz parte de pedir ajuda, isso foi muito rico para ela. Mas precisou ter uma debilidade física para ela entender isso. Então, ela foi aproveitando todas essas situaçõezinhas que foram acontecendo, ela foi aproveitando e tirou proveito para ela mudar, para ela reciclar, né? Ela conta muitas questões de reciclagem no livro, né? Tem um capítulo que é reciclagem intraconsciencial. Então, tem muito bastidor. Tem uma coisa muito legal que aconteceu que ela fez a gente chamou como é que chama? Um cartório, e aí eu digitei o que ela queria que digitasse e ela só assinou uma carta dizendo tudo o que ela queria que fizesse depois que ela dessomasse, descartasse o soma, né? Depois que ela morresse fisicamente, vou chamar assim, né? Eu guardei essa carta, ela pediu para eu entregar só depois que ela morresse, né? Ela já sabia que ia morrer, foi uma coisa muito mais dramatizada, né? Nossa sociedade tem um trauma com morte, né? Nem consegue falar muito de morte e tudo mais. Né? Então, ela desdramatizou isso. Quando eu mostrei a carta para os familiares, eu falei, poxa, mas ela não deixa nem a gente sofrer? Como é que é isso? Né? Então, assim, ela foi fazendo tudo que ela podia para deixar limpo esse cenário, né? Depois que ela partisse. Né? Eu coloquei alguns itens desse documento, né? Que ela pediu, e os outros itens era mais pessoal, coisas da família e tudo mais, eu não coloquei no livro, mas eu coloquei alguns itens lá no livro. Quem tiver a oportunidade de ler, eu sou suspeito, mas é um excelente livro, vale a pena, gera muita reflexão e ajuda a gente a minimizar, né, aquele parágrafo que você leu. A gente reclama muito na vida, né? A gente cria muita, vamos dizer assim, ó, fala mal do outro aqui, critica ali, cria um monte de tumulto, e a gente vai vendo assim, acontece alguma coisa que a gente está prestes, a partir dessa dimensão, a gente fala assim, cara, vale o preço isso tudo? Vale o preço ter que responder por orgulho, ou porque tem que provar para o outro que está certo? Então, a gente vai vendo que, às vezes, tem muita besteira, muita perda de tempo, de energia, de desgaste emocional, de conflitos que a gente poderia ter deixado de lado, não valia a pena. Às vezes vale a pena pontuar, às vezes, ou talvez a maioria das vezes, nem vale a pena porque só vai gerar briga. Então, esses aprendizados foram muito ricos no bastidor. Né? Eu sou suspeito, mas foram muito ricos, né?
a gente ficava brincando, né, sobre gratidão, né, que eu agradecia a ela pelos aprendizados, ela me agradecia pela essa troca, né, por essa interassistência. Isso eu acho que é legal. A gente podia aproveitar muito mais a vida se a gente tentasse tirar esse peso que a gente dá para as relações assim e para o orgulho, né? Não posso deixar isso passar. Não, eu tenho que falar para me defender. Então tem as coisas assim que a gente acaba trazendo para a nossa vida no dia a dia, que quando tem uma situação mais séria, a gente vê o quanto isso é pequeno, né? Ela deixa muito claro isso no livro. Gostou deste vídeo? Ele é apenas um recorte. Assista o vídeo completo aqui na descrição. Deixe seu comentário, seu like, inscreva-se no nosso canal. Também aperte o sininho para ficar sempre ligado nos nossos conteúdos. Aqui no nosso canal, nós falamos sobre a consciência. Eu, você, o ego, o self, os vários corpos além do corpo físico, a projeção da consciência, experiência de quase morte, a evolução e muitos outros assuntos. Navegue pelo nosso canal e aproveite!